Bora lá, vamos falar de um assunto chave hoje. A inteligência artificial. A gente sabe, tá mudando tudo. Mas, para destravar o verdadeiro poder dela, existe uma habilidade que faz toda a diferença: a engenharia de prompt. É basicamente a arte de conversar com a IA para conseguir exatamente o que a gente quer. Quem nunca, né? A gente vai lá, pede uma coisa que parece super simples e recebe de volta algo totalmente genérico que não serve pra nada. É frustrante. Mas essa frustração é o ponto de partida para a gente entender por que o jeito que a gente pede as coisas importa, e muito. E olha só a diferença que os detalhes fazem. Um pedido vago como "cria uma campanha para café" gera um resultado igualmente vago, sem graça. Agora, quando a gente adiciona contexto, um café gourmet para um público específico com um sabor marcante, o resultado é outro. É uma campanha estratégica de alto impacto. Fica muito claro, a qualidade do que entra define totalmente a qualidade do que sai. Certo. Então, por que essa habilidade é tão crucial assim? Porque ela nos transforma. A gente deixa de ser um simples usuário e passa a ser, de fato, o piloto da tecnologia de IA. Eu acho essa citação perfeita. Ela captura a ideia de que a IA é uma ferramenta, nossa, incrivelmente poderosa, mas como qualquer ferramenta avançada, ela precisa de alguém com habilidade para operar. E esse piloto competente somos nós. E os benefícios são bem concretos, viu? A gente está falando de um salto de produtividade, automatizando aquele trabalho mais repetitivo. É sobre destravar a inovação, usando a IA como se fosse uma parceira de brainstorming. É criar materiais com uma eficiência absurda e, claro, ter um assistente para ajudar a lidar com tarefas bem complexas. Ok. Então, como é que se constrói esses prompts poderosos? Vamos dar uma olhada na anatomia de um bom prompt, quebrando ele nos seus elementos essenciais. No fundo, tudo se resume a três componentes principais. Primeiro, a persona, que é o papel que a IA vai assumir. Segundo, o contexto, que dá o cenário e o objetivo. E terceiro, o formato, que diz exatamente como a resposta deve ser entregue. A persona, nossa, ela muda tudo. Ao dizer para a IA atuar como um professor de história super descolado, o pedido vai muito além dos fatos. Ele exige um estilo, um tom, uma abordagem específica. Isso torna a resposta bem mais envolvente e certeira para o público. Já o contexto, ele dá o porquê para a IA. Em vez de só pedir um slogan, a gente explica o objetivo da campanha, a importância do problema. Isso ajuda a IA a criar algo com mais propósito, com mais impacto emocional. E, por fim, o formato. Ser bem explícito sobre como a resposta deve ser estruturada economiza um tempo danado. Aqui foi pedida uma apresentação de slides clara e é exatamente isso que vai ser recebido, não um parágrafo gigante de texto corrido. Agora, para construir esses prompts de forma consistente, uma boa é usar frameworks. Pensa neles como um tipo de manual de instruções, sabe? Eles guiam a conversa com a IA e garantem resultados muito melhores. Essa frase aqui resume tudo. Um framework pega uma ideia que poderia ser meio caótica e transforma numa instrução clara, direta. É a diferença entre barulho e música, entre ruído e direção. E um framework excelente para começar é o PACCIF. É um acrônimo bem fácil de lembrar. P de papel, A de ação, C de contexto, I de intenção e F de formato. Cada um desses passos é fundamental. O papel define o tom, a ação diz o que fazer, o contexto evita confusão, a intenção alinha o resultado ao nosso objetivo e o formato estrutura a resposta. Seguindo esses 5 passos, a gente garante que nada importante fique de fora. Beleza, com essa base bem estabelecida, vamos ver agora algumas técnicas mais avançadas. Elas podem levar os resultados da IA para um outro nível, especialmente em tarefas mais complexas. Olha só esse problema. É um raciocínio simples, né? Mas a IA vai com pressa e erra. Ela soma 23 com 6 e simplesmente ignora as 20 que foram usadas. Isso acontece porque ela não pensou no processo, ela pulou direto para uma conclusão. A solução para isso é impressionantemente simples. A gente usa uma técnica chamada cadeia de pensamento. É só adicionar uma instrução no prompt, algo como "pense passo a passo". Essa frase mágica força a IA a não se apressar. Em vez disso, ela vai detalhar o raciocínio dela, como a gente vê aqui, e pronto, chega na resposta correta. 9. Outra técnica muito poderosa é a autoconsistência. A ideia aqui é pedir para a IA resolver o mesmo problema várias vezes, mas usando caminhos de raciocínio diferentes. Depois, a gente simplesmente escolhe a resposta que mais apareceu. É como pedir uma segunda, terceira, quarta opinião e ficar com o consenso. Aumenta muito a confiabilidade.
Por exemplo, num problema de matemática financeira. A IA pode até gerar algumas respostas erradas pelo caminho, mas a resposta correta, nesse caso $18, vai aparecer na maioria das vezes. Isso aumenta drasticamente a chance de acerto em problemas que têm uma única resposta certa. E, para fechar, um ponto crucial. Raramente o prompt perfeito sai de primeira. O verdadeiro poder está no processo de refinar, de melhorar aos poucos, é a iteração. Geralmente a gente começa com algo assim, né? Super vago. O resultado disso, provavelmente é algo genérico, que não ajuda muito. Mas o trabalho não para aí. Aí, na primeira rodada de refinamento, a gente adiciona detalhes essenciais. Especifica a plataforma, mídia social, e define um público-alvo claro. Opa, já melhorou e muito. E na iteração final, a gente coloca o toque emocional, o sensorial. Ao mencionar sabor marcante e refinado, não estamos mais guiando só a estratégia, mas também o tom e a mensagem. O resultado final vai ser infinitamente mais poderoso. E é legal mencionar que muitas dessas técnicas e exemplos práticos que a gente viu aqui foram adaptados de guias excelentes, como os da InovaCoop, que fazem um trabalho sensacional de descomplicar esses conceitos. Então, no fim das contas, a mensagem é essa. A inteligência artificial é um instrumento incrível, capaz de criar coisas fantásticas. Mas todo instrumento precisa de um maestro para tirar dele a melhor música. A questão é, quem está pronto para pegar a batuta e reger essa orquestra?